Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o que vocês precisam para tirar os melhores resultados na fotografia de esportes. Então fica ligado aí e acompanhe. Então você está querendo começar a fazer fotografia de esportes. Antes de você chegar lá, botar a cara a tapa e começar a fotografar os atletas, tem muita coisa que você tem que fazer para conseguir os melhores resultados. Então, você já viu que os atletas passam muito rápido, você tem que estar bem preparado. Se você não estiver preparado lá na hora que eles passarem, pode ter certeza você vai perder a foto e você vai perder a chance de lucrar com aqueles atletas que estão passando. Depois de feito o cadastro e você ter escolhido a prova que você quer fazer, você tem que começar a se preparar para o dia da prova. Qual que é o primeiro passo? Você tem que formatar todos os seus cartões de memória. Você também vai precisar recarregar todas as suas baterias. Você vai bater muitas fotos, então tem que estar bem 100% sua bateria para ter certeza que você vai ter o nível de bateria que você precisa para fazer milhares de fotos. Depois de formatar os cartões e recarregar as baterias, é a hora de você escolher o seu equipamento. Você provavelmente, se está começando, você deve estar bem limitado. Talvez você tenha só uma câmera e uma lente. Tudo bem, você pode fotografar com isso, sem problemas. De preferência, se você tiver uma lente zoom, você vai conseguir fazer mais fotos por cada atleta. Você pode dar o zoom quando ele está longe de você e você pode tirar zoom, né, deixar ele mais grande angular a sua lente quando o atleta se aproxima. Por exemplo, se você tem uma lente de 18mm até 200mm, é bem interessante, porque você tem tanto o final de teleobjetiva quanto o de grande angular nos 18mm. Eu normalmente fotografo com duas câmeras e uma lente em cada uma dessas câmeras. Numa das câmeras eu coloco uma teleobjetiva, eu tenho uma 80-200mm f2.8 e na outra eu coloco uma olho de peixe. Então, primeiro eu fotografo com a teleobjetiva quando o atleta está longe, quando ele está chegando bem do meu lado eu pego a olho de peixe e fotografo mais algumas fotos ali. Então você tem dois estilos bem diferentes de fotos de um mesmo atleta, de um único ponto que você está fotografando. Então você otimiza os seus resultados, pode potencializar as suas vendas. Um equipamento que eu não comentei que seja interessante talvez você ter é um monopé ou um tripé. O monopé que eu utilizo é esse Velbon aqui, ó, ele é minúsculo, ó, pesa nada, super pequeno, e se você gira ele aqui, ó, ele estende muito, ele fica numa altura bem boa. Para usar ele de forma correta, você precisa de uma lente que tem esse colar, né, que se chama. Você consegue virar a lente aqui, ó. Você rosqueia aqui na lente mesmo, não na câmera, e a câmera fica na vertical já para você fazer a fotografia. Você certamente já viu isso em jogos de futebol, o pessoal usa muito porque ele tira o peso da câmera, né? A câmera fica super leve, você só precisa segurar e equilibrar e você vai demorar bem mais para cansar. Uma coisa que deve ficar bem claro é que você deve se preparar para tempo ruim também. Você tem que ir bem vestido, você vai ficar exposto ao frio às vezes, também ao calor, então tem que levar protetor solar. Às vezes você vai ficar ao lado de uma vegetação bem banhada, uma coisa assim, então vai ter bastante mosquito, então leve repelente, então você tem que ter, ó, repelente, protetor solar. Chuva também pode ocorrer, então leva um guarda-chuva e pode ter muito sol, então o guarda-chuva também pode ser útil para o sol. Enfim, é bom levar alguns equipamentos básicos que você precisa para sobreviver na selva. Tudo isso é bem relevante, principalmente para mim que estou um degrauzinho acima de albino, né? Então, na prova você tem que observar bem o local onde você se coloca. Outra coisa que você tem que lembrar também é o enquadramento do atleta. Você não vai querer fazer uma foto que apareça toda a paisagem e o atleta fique minúsculo ali, entende? Você precisa normalmente pegar sua câmera na vertical. Se você tem um grip ajuda, porque você não tem que ficar com a sua mão aqui, você fica com a mão aqui. Fica bem mais fácil, você não vai cansar tanto o seu ombro e você tenta preencher o enquadramento com o atleta. Tipo aqui, ó, tô numa paisagem super bonita. Se você quiser colocar toda a paisagem na sua foto, não vai ficar legal, né? Você tem que tentar enquadrar para aparecer o atleta. Você imagina essas pessoas do interior vendo o cara falando com a câmera aqui, né? Pensar, o cara é maluco. Não estaria muito fora da realidade, né? Mas eles pensariam, esse cara é muito maluco. Então você vê que tem um riachinho, eu tô em cima de uma ponte aqui. Se eu quiser colocar tudo no quadro, não vai ficar legal.
pensar em colocar parte dessa paisagem junto com o atleta. Então você tem que sempre tentar pensar nisso antes de começar a fotografar. Se você tá com uma teleobjetiva, que nem eu tô, uma 80-200, você vai pegar uma pequena parcela desta paisagem legal. Então você tem que pensar o que vai aparecer atrás do atleta. Se vai ser fio de luz, se vai ser casa, ou se vai ser, por exemplo, a ponte com o riacho. Se tem alguma forma de você fazer isso. Você tem que se colocar num ponto que você, ao mesmo tempo, consiga fazer uma foto bem interessante do atleta, você também consiga ver a numeração desse atleta. Se você vê que a maioria dos atletas estão posicionando seu número na coxa esquerda, por exemplo, e você se coloca à direita, você não vai conseguir ver esse número. Então isso é muito importante de se observar bem no começo da prova, porque você pode ter lá preparado seu enquadramento perfeito para ficar com aquela iluminação legal e chegar na hora e os atletas não passam onde você achava, e além disso o número não consegue ser visível de onde você está. Se você não conseguir o número do atleta, isso vai significar algo terrível para você, que você vai ter que deixar ele nos não identificados. Pode ter certeza que se você deixar ele nos não identificados, as suas chances de venda são bem pequenas mesmo. Então fique ligado quanto a isso. Se posicione de forma a conseguir uma foto interessante e se posicione para conseguir ver o número do atleta. Quanto à iluminação, você tem que sempre tentar colocar o atleta de forma que o sol bata de frente com ele. Se você pegar o sol batendo de costas nele, ele vai ficar bem escuro e a sua câmera ela vai tentar expor para o ambiente, certo? Então vai ficar tudo perfeitamente iluminado, menos o atleta que vai estar escuro, ele não vai ter detalhes. Então se o sol tá batendo de frente com ele, você consegue ter resultados melhores. Agora, se você vê que é impossível fazer esse tipo de foto, você vai ter que ter o contraluz, que se chama, né, que é o sol nas costas do atleta, você tem que utilizar o tipo de medição que é um único ponto. O ponto onde você focar vai ser o ponto onde a câmera vai fazer a iluminação para você. Não use o sistema matricial, que se chama, aquele que mede todo o frame para fazer a exposição. Utilize aquele que é um único ponto que ele vai fazer. Então ele vai expor ali pro atleta, vai iluminar bem o atleta e o background dele vai ficar bem claro, vai ficar provavelmente super exposto, vai ficar bastante branco. Não vai ficar tão legal também, mas você vai ter um resultado que você pode vender. Outra questão que você tem que observar é a sua segurança. Não se coloque de forma a ficar no caminho de ciclistas, no caminho de atletas de corrida. Se ele tropeçar em você e você estiver no caminho dele, você pode até ser responsabilizado pelos danos que você causar. Se posicione de forma que você não fique no caminho do atleta, certo? Isso é bem importante e você tem que sempre prezar pela sua segurança e pela segurança do atleta. Uma coisa que você tem que lembrar antes de sair de casa é ver se a bateria do seu celular está carregada e se você tem os mapas do GPS feitos o download, porque você às vezes vai fotografar em locais do interior e lá não vai ter o sinal 3G, você vai ficar sem internet, e se você está dependendo de algum sistema de mapas que depende da internet, você vai ficar sem sinal e você não vai conseguir chegar no trajeto da corrida. Você vai depender de informações de pessoas locais e às vezes as pessoas não conhecem. Então tenha certeza de que você baixou os mapas e você tem um ponto específico que você vai ficar. Outra coisa importante também é acordar cedo. Se você tem dificuldade de acordar cedo, este não é o trabalho para você. Você normalmente vai acordar bem antes do sol nascer. As provas normalmente já começam 7, 8 horas da manhã, e isso significa que você tem que chegar lá um pouco antes para se programar, para ver como é que tá a iluminação, tentar conseguir um enquadramento bem legal para você vender bem. Então você realmente vai ter que acordar bem cedo, sinto te dizer isso. Outra coisa é tentar se informar sobre número de atletas, que modalidade que é, que tipo de trajeto que é, se é de chão, se é de asfalto. Isso pode ser relevante para o tipo de equipamento que você vai levar e as configurações da sua câmera, né? Se você tem atletas de corrida, por exemplo, em trilha, eles normalmente correm bem lentamente. Se você tem corredores de maratona no asfalto, eles vão passar muito rápido por você e você vai precisar, por exemplo, de uma exposição mais curta, né? Uma velocidade de exposição mais curta. Mesma coisa com bikes. Se você vai fotografar
mountain bike, que é bicicleta no chão, na lama, você vai ter uma velocidade mais lenta. Se é bike speed, elas podem passar por você até a 50, 60 km por hora se você estiver na descida. Então você tem que estar bem atento sobre esse tipo de coisa. Que tipo de modalidade que vai ser essa prova? Se atente a isso. Tá, e aí? Depois que você terminou a prova e você tem lá suas milhares de fotos e vem para casa, o que você precisa fazer agora? Então, o que eu aconselho? Como você vai ter milhares de fotos, você tem que mandar elas para o site. Eu aconselho que você abra elas no Lightroom ou algum outro programa que você tenha e diminua um pouco o tamanho delas, né? O ideal é que elas fiquem entre 1 mega e 1,5 mega, mais ou menos. É um tamanho que você vai ter uma qualidade muito boa da sua imagem e ela não vai pesar tanto para sua internet. Outra coisa que eu esqueci de dizer, você não pode fotografar em RAW, você tem que fotografar em JPEG. O RAW, por exemplo, de uma D600 é 25 megas, né? E a foto tem que ter 1 mega. Tem a questão também do buffer, né? A sua câmera não vai conseguir fazer muitos disparos consecutivos, ela vai trancar, ela vai ficar lenta. Então utilize o JPEG, não precisa utilizar a resolução máxima da sua câmera. Se você tem uma câmera de 24 megapixels, você pode usar até 12 megapixels, até 6, forçando um pouquinho. E aí você vai chegar em casa, vai abrir as suas fotos no Lightroom e vai exportar elas. Se você puder fazer alguma edição para destacar a sua foto lá no site, também é bem interessante. E aí você vai exportar elas para uma pasta e os arquivos vão estar idealmente entre 1 mega e 1,5 mega. Aí depois disso, o que acontece? Você pode pegar essas fotos e já começar o upload para o site. Você vai lá no seu cadastro e coloca lá enviar fotos. Você vai achar todo o procedimento lá que você precisa para enviar essas fotos e pode começar já o upload. Depois de começar o upload, que é uma parte bem demorada, você vai direto para a numeração das fotos. Esta parte realmente é a parte mais chata do trabalho do fotógrafo de esportes. Você vai precisar numerar foto por foto. O que significa numerar? É olhar a foto e ver qual que é o número do atleta, completar essa informação lá no numerador. Ele é bem prático, é bem intuitivo e depois de um tempo você vai ficar bem craque com ele e vai ver que você consegue numerar muitas fotos em poucos minutos. Eu costumo fazer 1000 fotos, numerar 1000 fotos em 10, 15 minutos. É possível acelerar bastante esse processo de numeração se você pegar a prática do sistema. Aí depois de numeradas as fotos, eu costumo numerar de 1000 em 1000, porque eu tenho as fotos em pastas de 1000 em 1000 fotos. Vai ser criado um arquivo e esse arquivo você vai enviar também para o site, vai ter lá a opção de mandar o arquivo de identificação. E aí a partir desse momento as suas fotos já vão estar lá no site, vão estar numeradas e vão estar prontas para ser vendidas. E aí depois que você já tem todas as suas fotos enviadas e todas elas numeradas e o arquivo enviado também, você pode acompanhar suas vendas. Normalmente leva 1 ou 2 dias para o evento entrar no ar para ele começar a vender. E aí você vai poder olhar lá o seu painel de controle, ver as fotos que você está vendendo e ver o lucro entrando para você, que é muito legal. Espero que vocês tenham curtido dessas dicas de fotografia de esportes. Se você gostou delas e quer ver mais dicas, que eu tenho muito mais dicas, já tenho dezenas de provas realizadas, se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, que eu vou enviar muitos vídeos ainda com dicas de esporte. Tem muita coisa aqui que eu não falei nesse vídeo que você precisa saber para conseguir os melhores resultados. Então tá legal, eu vejo vocês nos próximos vídeos e fiquem ligados aí. Até mais, valeu!